Olá pessoal, tudo bem? Bom, então hoje chegamos à nossa última aula de botânica, então fiquem bem à vontade, que se Deus quiser vai ser a última mesmo. Bom, hoje vamos continuar então o assunto de fisiologia, né? Parte 3. A gente vai falar sobre os hormônios vegetais, fototropismo e fotoperíodo. Beleza, galera? Então, mais uma vez com o nosso convidado, professor Michel, está aí nessa missão de nos ajudar a terminar a botânica, vai conduzir a aula aí, beleza? E lembrem que semana que vem, dia 22, temos o nosso plantão, que vai ser um Google Meet, que vai estar eu, vai estar o professor Michel, e a gente vai resolver lista de exercícios, mas é bom que vocês resolvam antes também, tá? Tô repetindo isso em quase todos os vídeos para que eu quero que vocês participem, beleza? Então, Michel, por favor, fique à vontade. Obrigado, Leozinho. E aí, galerinha, belezinha? Vou compartilhar minha tela com vocês agora, para a gente dar sequência ao estudo da fisiologia vegetal. Bom, meus amores, quando falamos em hormônios, o que nos vem à mente? Mensageiros químicos que são produzidos em um local e vão agir em outro. Em animais, hormônios são lançados no sangue por glândulas chamadas glândulas endócrinas. Vamos falar de mensageiros químicos das plantas agora. Então nós vamos falar de substâncias químicas que regulam diversos fenômenos. Determina quando que vai desenvolver flor, quando que as folhas vão cair, a direção do crescimento e assim vai. Então, nós vamos organizar o crescimento da planta, a reprodução através da floração, a queda das folhas que precisam foliar, dentre outros fenômenos. Os hormônios vegetais não têm que ser levados pela seiva. Eles podem até ser levados, mas são levados também de uma célula para outra. Então, cuidado na diferença quando compararem com hormônios em animais. Hormônios são mensageiros químicos. Nos animais, levados pelo sangue e foram produzidos por glândulas endócrinas. Nos vegetais, eles podem ser transportados de uma célula a outra, mas eles saem de um ponto e vão atuar em outro. Quais são os principais fito-hormônios? Fito é um prefixo que quer dizer planta, vegetal. Então, quais são os principais hormônios vegetais? As auxinas, as citocininas, a giberelina, que era o nome da gatinha que tinha na República, lá na biologia, biólogo é tudo maluco, já falo para vocês. O etileno, que é um hidrocarboneto, é o único hormônio gasoso que se conhece, o estado físico natural dele é gás, tá? O ácido abscísico, o pigmento fitocromo e o hormônio florígeno. Ao falarmos desses 7 hormônios, qual é a nossa preocupação? Aí, Michel, é decorar nome? Não. Não vai cair no vestibular o que é auxina, o que é citocinina. Não. Ele vai descrever uma situação e vai perguntar a vocês qual é o hormônio que está atuando. Então, aqui é importante associarmos os exemplos acima de tudo. E os exemplos nos ajudam a entender a função. Já adianto que o que mais cai, o mais importante, são os hormônios do grupo das auxinas, ou do ácido indol, ou indolil acético, ou simplesmente AIA. Esse é o que a gente mais vai falar. Esse é o que vai atuar em mais fenômenos agora fisiológicos dentre os que vamos falar. Então, vamos ver um a um, vamos chamar a atenção agora das principais características. Em primeiro lugar, tá? As auxinas são substâncias reguladoras do crescimento. Quando falamos em auxinas, vamos olhar aqui rapidamente, aqui nós temos exemplos de várias auxinas que apresentam um grupo funcional de ácido acético, o ácido indolacético, o indoliacético. Ah, Michel, tem que decorar? Não, de maneira alguma. O vestibular te dá isso daqui. Ele vai citar esse nome, só para vocês lembrarem que quando a gente fala de auxinas, está no plural, são várias substâncias semelhantes, porém que têm algumas peculiaridades. Os dois mais famosos, estão aqui marcados, o 2,4-diclorofenoxiacético, 2,4-D, e a dicamba, que é o 2-metox-3,6-diclorobenzoico. Esses hormônios pertencem ao grupo dos ácidos indolioacético, indolioacético ou AIA, são responsáveis pelo crescimento da planta. Mas onde são produzidos? O principal local de produção é a ponta do caule, é a gema apical. Dali, as auxinas são produzidas e vão derivar
vão ser transportadas para o resto da planta. Ah, legal. Então, de onde tem muito, vem para onde tem pouco. Então, da gema apical, vai chegar a influenciar até na raiz. Ah, mas a gema radicular, que é a ponta da raiz, também produz. Produz, mas produz menos do que a ponta do caule. Então, a concentração elevadíssima que eu tenho na ponta do caule vai por difusão, levando o hormônio de uma célula para outra, podendo chegar até a raiz, até influenciar a raiz, mesmo a raiz produzindo. Folhas em crescimento, frutos em crescimento, folhas e frutos jovens produzem, e o embrião, lá dentro da semente, vai produzir para permitir o seu crescimento. O transporte de auxina a gente chama de transporte polarizado, como eu falei, porque é normalmente de cima para baixo, da gema apical para o resto da planta. Por quê? Porque a concentração na gema apical é elevadíssima em relação aos demais locais de produção. Perfeito. O que a auxina faz? Ah, a auxina faz a planta crescer. Legal, mas como a planta cresce? Então aí é que a gente tem que tomar cuidado. Você tem duas maneiras de crescer. Ou você aumenta a quantidade de células, ou você aumenta o tamanho das células que você já apresenta. Então, peraí. O que a auxina faz na célula? A auxina estimula a distensão, o aumento do tamanho das células e a multiplicação das células. Peraí. Então, a auxina faz tanto você aumentar o tamanho das células que você já tem, quanto aumentar agora a quantidade de células que você apresenta. Legal. Beleza. No caule e na raiz tem um efeito diferenciado. A concentração de auxina vai determinar o crescimento dos dois. Mas cuidado, a raiz é mais sensível. Pensa só, eu tenho aqui a gema apical, aí eu tenho o caule, aí eu tenho a raiz. Beleza. A ponta do caule produz aia, e esse aia vem descendo, chega primeiro no caule até chegar na raiz. Mesmo a raiz produzindo, a raiz produz pouco em relação ao caule. Então, olha só, quem está mais perto do centro de produção? O caule. Então, quando o caule tem muita auxina, uma elevada concentração, em química, concentração diferente por pochete, muita auxina cresce. Elevada concentração de aia estimula o crescimento do caule. Ah, então vamos supor que eu tenha 100 de auxina aqui. Vai chegar 80 no caule. O que vai chegar na raiz? Até chegar na raiz vai chegar 30. Quando o caule cresce, a raiz tem que crescer também. Ora, os dois têm que crescer conjuntamente. Então, o que nós temos? Pouca concentração, baixa concentração de auxina, tem que fazer a raiz crescer também. Então, a raiz ela é mais sensível. Ela cresce com reduzida concentração de aia. O caule, como está mais perto do centro produtor que é a gema, cresce com muita auxina. A raiz vai crescer com a pouca auxina que chegar até lá. Quando a árvore estiver velhinha, aí a gema apical deixa de produzir. Aí o que vai acontecer? Vai ter pouca auxina no caule, porque a produção vai cair nessa gema apical mais velha. Pouca auxina, o caule para de crescer. E a raiz? A raiz já vai estar grande, ramificada pra caramba. Vai ter um monte de gema radicular, todas elas produzindo. Agora a raiz velha consegue produzir bastante auxina. Então, quando a raiz está grandona, ela produz bastante auxina. Opa, já cresceu bastante. É um sinal para parar de crescer. Então, elevada concentração de aia inibe o crescimento da raiz. E agora, pouca auxina vai inibir o crescimento do caule. Nós temos mais ou menos um gráfico onde eu tenho a concentração. Agora, opa, deixa eu apagar aqui. Tá um pouquinho mais claro que tá cheio de coisa aqui. Ei, caramba, não tá querendo hoje. Tá travando aqui, não tá querendo aparecer para tirar a tinta. Peraí. Deixa eu fazer aqui do lado mesmo. Vou fazer aqui. Gráfico agora da concentração de aia. Aqui. Então, você tem concentração por maior e menor. Muita auxina, o que vai acontecer? O caule vai crescer. Pouca auxina, o caule para de crescer. Então, o comportamento do caule, graficamente, seria esse. Estimula o crescimento e inibição do crescimento. Com a raiz, ao contrário. Pouca auxina agora, muita auxina, vai inibir o crescimento da raiz.
e pouca auxina, a raiz vai crescer. Então, só para deixar isso aqui claro, depois a gente vai falar disso em exercícios, tá? Desculpem aqui agora como a tela está travando, eu não estou conseguindo limpar a tela para fazer o gráfico no tamanho correto. Além disso, tem outra coisa. Vocês já devem ter visto o caso do famoso pinheiro de Natal, que é esse daqui. Ele cresce primeiro para cima e depois para os lados. Toda planta vai ter isso, que cresce primeiro para cima procurando luz e depois para os lados para a sustentação. Chamamos esse crescimento para cima de crescimento primário e para os lados de secundário. Então, nós veremos que as gemas apicais, aqui você tem praticamente uma gema predominante. Aqui você tem várias gemas, mas mesmo assim a tendência é a árvore crescer primeiro para cima e depois para os lados. Então, mesmo que não seja tão evidente, nós chamamos isso de dominância apical. O que determina a dominância apical? A elevada concentração de auxinas na ponta do caule, na gema apical. Isso é determinado pelo tecido meristemático que ali se encontra. Então, esse tecido é o produtor de aia, é o produtor de auxina. Como tem muita auxina ali, consequentemente, vai crescer agora primeiro para cima, tá? E depois cresce para os lados. O que acontece se eu cortar a ponta dessa árvore, a gema apical? Se eu tirar agora a ponta do caule, nós tiramos a dominância apical. Aí a árvore começa a ramificar. É o mecanismo da poda da árvore. Então, olhem esse experimento aqui. Parece bastante vestibular. A planta A, a planta B e a planta C são plantas da mesma espécie, com a mesma idade. Então, nós temos a gema apical intacta, a planta cresce primeiro para cima e depois para os lados. Cortei a gema apical e substituí a massa dela por um bloco de gel, que é a lanolina. Sem a gema apical, para determinar que a planta cresce primeiro para cima, a auxina produzida pelas gemas laterais faz os ramos laterais crescerem. É por isso que você poda uma árvore, corta ali em cima, ela começa a crescer para os lados. Ah, porque eu retirei dominância apical. Então tá aqui, ó. Dominância apical é quando a concentração de aia na gema apical determina o crescimento primeiro para cima e depois para os lados, ao inibir as gemas laterais. Se eu tirar a gema apical pela poda, eu tenho o crescimento das gemas laterais. Então, peraí, é isso que acontece agora neste caso. Se eu, no B, tirei a gema apical e coloquei um simples bloco de gelatina no lugar, pode crescer para os lados, porque agora não tem mais a gema apical. Se eu colocar um bloco de gel, lanolina, com auxina, o que acontece? É como se tivesse a gema apical aqui. Aí a planta não ramifica, cresce primeiro para cima e depois para os lados. O que esse experimento prova? Que é a elevada concentração de auxinas na gema apical, na ponta do caule, que está permitindo agora que a planta cresça primeiro para cima, depois para os lados. Tudo bem? Tranquilinho? Belezinha. Aí, nós temos outros efeitos. Vamos imaginar agora que eu quero determinar se a folha, perdão, vai permanecer na planta ou se ela vai cair. Ah, então olha só, galerinha. Aqui, ó. Uma folha, enquanto jovem, ela produz aia. Se ela tem mais auxina do que o ramo ao redor dela, o ramo onde ela está ligada, ela se mantém. Quando essa folha fica velha, a concentração de aia cai. Sem auxina para renovar os ramos, tá? Forma-se uma camada de células fragilizadas chamada camada de abscisão. Consequentemente, a folha cai. A folha tem a abscisão foliar. Então, peraí. O aia vai determinar a permanência de uma folha no ramo. Se a folha tem mais auxina do que o ramo, a folha fica. Se a folha tem menos auxina que o ramo, é porque ela está velhinha, ela cai. Ocorre a abscisão foliar. Ah, mais um propósito. Agora os frutos. Fruto vem de flor modificada após a fecundação. Então, o que nós temos? O aia estimula o crescimento do ovário da flor após a fecundação. Então, quando ocorre a fecundação, vai lá o pólen,
cai aqui em cima no estigma, aí forma o tubo polínico e ocorre a dupla fecundação em angiospermas. O ovário cresce formando fruto, tá? Graças ao embrião aqui dentro da semente, que vai produzir auxina para o crescimento. Legal. Mas pera aí um pouquinho, galera. Então, o embrião, dentro da semente, produziu aia, que determinou agora o crescimento do fruto. E se eu aplicar artificialmente auxina no ovário da flor? O ovário vai crescer, mas não vai ter semente lá dentro porque não houve fecundação. Isso é um fruto partenocárpico. Chamamos isso de partenocarpia. Isso é interessantíssimo, a gente produzir frutos sem sementes para consumo. Então, por exemplo, melancia. Não sei se já provaram, uma melancia partenocárpica, melancia sem semente é uma delícia. Nossa senhora, você se mata de comer. Mas é caro, que você tem que ficar passando auxina um por um. Não adianta pulverizar com o avião agora, não. Tem que ir passando com um pincelzinho ovário por ovário de todas as flores da plantação. Dá o trampo daqueles, velho. Ah, então peraí. Podemos desenvolver frutos partenocárpicos sem sementes através da aplicação artificial de aia em ovários que não foram fecundados. Tá? E mais ainda, vamos pensar agora. Se eu tenho, por exemplo, um ramo que eu, vamos dizer agora, cortei de uma planta. Ah, fui na casa de alguém, fui no sítio de alguém e, de repente, agora eu quero levar um raminho, um galinho para minha casa. É isso, eu vou chamar esse galho de estaca. Aí eu chego na minha casa e coloco no vaso, coloco lá no jardim e ele não vinga, ele não forma raízes. Essas raízes que deveriam se formar através da desdiferenciação, nós vamos chamar de raízes adventícias. Você muitas vezes pega um ramo, coloca no vaso, coloca no solo, e ele forma poucas raízes. Não vingou a sua estaca, não vingou o ramo. Ah, mas tem um jeito de aumentar a chance disso acontecer? Tem. O enraizamento pode ser acelerado com auxina. Eu aplicando auxinas agora na base dessa estaca, o que acontece? Eu tenho desenvolvimento de raízes adventícias. Então, estacas podem ser desenvolvidas em raízes, perdão, estacas podem ser desenvolvidas em ramos, perdão, estacas podem ser desenvolvidas a partir de ramos formando raízes adventícias, se você for aplicar auxina agora nele sem problema. Ah, então a auxina ajuda no enraizamento de estaca. O plantio da cana-de-açúcar é feito desse jeito, a gente não espera a cana formar semente. A gente pega segmentos de caule, aplica um pouquinho de auxina, já coloca no solo, já forma um novo indivíduo a partir de um simples segmento. Desse modo, toda a plantação, na verdade, é uma plantação clonada, é propagação vegetativa, todo mundo vai ser igualzinho. Tá legal? Tudo bem? E, finalmente, nós vimos que as auxinas estimulam o crescimento em dicotiledôneas. Opa! Estimula crescimento anômalo também em mono, mas aí tem que ser uma concentração maior. Então imagina que eu tenho uma plantação de monocotiledôneas, arroz. Arroz está caro agora. Se você tem uma plantação de arroz, na verdade é uma mina de ouro. Então, crescem plantas que atrapalham o crescimento do arroz. As ervas daninhas, aí você joga um herbicida para matar elas. Normalmente essas ervas daninhas são dicotiledôneas. Se eu pulverizo com auxinas essa plantação, com aquele avião pulverizando, a auxina vai estimular as ervas daninhas a crescerem de maneira anômala, errática, e elas morrem. É como se desenvolvesse um câncer nelas. E aí o arroz fica. Então, se você tem uma plantação de monocotiledôneas como o arroz e pulveriza agora com auxina, você vai matar as ervas daninhas de cotiledônea. Cuidado! Você não pode fazer isso na plantação de feijão, porque feijão é de cotiledônea. Se você fizer isso no feijão, você vai matar a erva daninha e a sua plantação de feijão. Então, o AIA, principalmente agora o 2,4-D, pode ser usado como herbicida, porque existe uma sensibilidade diferenciada. As dicotiledôneas são mais sensíveis que as mono. Então, eu estimulo ervas daninhas a terem um crescimento anômalo e morrerem por causa disso, enquanto que as monocotiledôneas são mantidas. Vocês viram quantos efeitos que a gente falou aqui das auxinas? Espera aí. Esse é o principal hormônio vegetal.
Os outros hormônios, a gente vai falar um efeito ou outro. Mas vocês já entenderam por que a auxina é o mais importante, por que a auxina é o que mais cai no vestibular. Olha quanta aplicação que a gente tem aqui direto. Tá? Dentre os outros hormônios, aí é mais tranquilo. Citocininas e giberelinas também ajudam no crescimento, mas normalmente junto com as auxinas. Citocinina estimula a divisão celular, junto com a auxina. Giberelina estimula a distensão, elongamento. As células aumentam de tamanho. Então, isso também já foi questão de vestibular. AIA, auxina, mais citocinina, célula vegetal divide. AIA, auxina, mais giberelina, a célula começa a esticar, a alongar, a aumentar de tamanho. Beleza. Nós temos, então, também hormônios de crescimento. E aí tem uma coisa interessante. Os embriões conseguem ficar um tempo dentro da semente, aguardando para poderem se desenvolver. Então, nós temos um estado que a gente chama de dormência. A semente fica quietinha. Algumas plantas, as sementes podem ficar meses ou até anos dormentes, esperando o momento adequado. Ter umidade, ter os nutrientes no solo agora, sais minerais, ter luminosidade adequada, e assim vai. Então a semente pode se manter em estado dormente. O que quebra a dormência? Estimulando a planta a germinar. As giberelinas. Nós já descobrimos, por exemplo, um efeito chamado de fotoblastismo. E aí nós vamos falar daqui a pouco do pigmento fitocromo. O pigmento fitocromo ele é sensível à luz. Então tem planta que só germina a sua semente quando a semente está exposta à luz. Então a luz bate na semente, ativa o fitocromo ativa a produção de giberelina, a planta sai da dormência e germina. Tem outras plantas que não, que só germinam quando não tem luz sobre elas. Então, enquanto tem luz, o fitocromo nessas plantas não deixa produzir giberelina. Quando ela fica sombreada, para de inibir. Aí produz giberelina, aí germina. Então a gente vai ter plantas fotoblásticas, blásticas embrionário, fotoblásticas positivas, sementes que só germinam em presença de luz, planta fotoblástica negativa, que só germina na ausência de luz. Você deve ter ouvido falar que tem semente que você só joga no solo, ela já germina. E tem semente que não, que você agora tem que enterrar para ela germinar. Se você só joga na superfície, ela é fotoblástica positiva. Se você tem que enterrar para ela germinar, é fotoblástica negativa. Tá? Tudo bem? Tranquilinho? Aí falamos dos três primeiros hormônios agora. Vamos seguir aqui com um dos mais mencionados também, que é o etileno. É um hidrocarboneto. Et quer dizer dois carbonos na cadeia principal. Eno, porque tem dupla ligação. Então, o etileno é um hormônio gasoso, o estado físico natural dele é gás. Ele é produzido pela planta e ele determina a maturação dos frutos. Quando o fruto está maduro, pronto para ser consumido, para atrair animais, para ajudar na dispersão das sementes. E também existe um fenômeno evolutivo interessante. Quando o fruto fica maduro, as folhas próximas a ele caem. Para quê? Para facilitar a percepção dele pelos animais dispersores das sementes, por pássaros, por esquilos, os mamíferos que forem agora. Ah, então é por isso que as folhas do lado do fruto caem, para ele ficar mais exposto à dispersão. Então, o que a gente faz? A gente explica alguns fenômenos. Eu tenho um fruto verde, queria que ele amadurecesse rápido. Você enrola ele no jornal, deixa ele dentro de um saco plástico. Aí o etileno dele vai ficar concentrado sobre ele, vai ser reabsorvido, acelera o amadurecimento. Famoso ditado: basta ter uma maçã podre que vai estragar todas do cesto. Se eu tenho uma maçã, abre aspas, podre, na verdade seria madura. Se eu pegar um fruto maduro e colocar no meio de vários frutos verdes, o etileno daquele fruto maduro, que está em grande quantidade, vai passar por difusão para os demais, acelerando o amadurecimento deles. E aí eles poderão também apodrecer. Ah, então isso aqui explica o famoso dito popular. É por isso que a gente chega no final do ano e enrola manga no jornal para amadurecer, para colocar lá na mesa da ceia de Natal, para enfeitar. É por isso agora que eu pego uma manga madura, corto a casca dela, coloco ela num cesto junto com outras mangas vezes e fecho. O etileno vai sair mais fácil por esses cortes. O etileno dessa manga madura vai amadurecer mais rapidamente as outras mangas que estão nesse cesto. Ah, então beleza. O etileno, ele é o principal hormônio do amadurecimento. Cuidado,
quem determina crescimento do fruto é a auxina, acabamos de falar disso. Mas quem determina amadurecimento é o etileno, tem diferença. Crescer é aumentar de tamanho, amadurecer está pronto para realizar sua função. Então o fruto cresce a partir do ovário da flor, está grandão e verde, isso foi a auxina. O fruto verde mudou de cor, ficou amarelo, ficou vermelho, ficou alaranjado, ficou mais palatável, mais saboroso, porque os açúcares maiores são quebrados em açúcares menores, então serve para atrair animais. Quem determina isso já é o etileno. Tá? Tudo bem? O ácido abscísico é um hormônio que regula a dormência das gemas foliares. Então as folhas de uma árvore caíram todas no inverno. Ah, por que não forma novas? Não seria adequado no inverno, porque o inverno é estação de seca agora, de estiagem. Ele não vai ter água para manter essas folhas. Então caem as folhas e o ácido abscísico mantém essas gemas dormentes, sem germinar. Quando chegar a primavera, o verão, quando chegar novamente a estação chuvosa, aí você para de a planta, você não, né? A planta para de produzir ácido abscísico, quebra a dormência, volta a germinar agora as gemas foliares. Legal? O pigmento fitocromo, pigmento porque ele é sensível à luz, é um hormônio enzimático fotossensível, ele é ativado pela luz, ele é ativado pelo vermelho extremo e ele regula uma série de fenômenos. Um deles eu já falei para vocês, a germinação de sementes, que é o fotoblastismo. Tem planta que só germina na presença de luz, que a semente só forma nova planta, só vai crescer se tiver luz. Então são fotoblásticas positivas. Quando o fitocromo é ativado, vai começar a germinar, começa a produzir giberelina. E tem planta, tem semente que só germina na ausência de luz, fotoblástica negativa. Então, enquanto tem luz, está ativando o fitocromo não está deixando produzir giberelina para germinar. O que vai acontecer? Quando for coberto agora pela folhagem, não vai ter luz, o fitocromo para de inibir, giberelina é produzida, a planta vai germinar. Tá legal? Estiolamento é o crescimento anômalo de uma planta quando não tem luz adequada. Então a gente vê muito isso quando cai uma semente na entrada de uma caverna, por exemplo. Aí com pouca luz, a planta tenta chegar na direção da luz, então ela tem um crescimento alongado, ela fica amarelada e ela não vai conseguir agora ter o crescimento em espessura, o crescimento secundário. Por quê? Porque o fitocromo não foi ativado. O fitocromo ativa com a luz que recebe. Ele recebe a luz, ele é ativado, ele vai determinar a síntese de clorofila, um monte de fenômeno na planta. Se ele não for ativado, a planta não produz clorofila direito, a planta não vai fazer fotossíntese, não vai ter nutriente, aí ela fica amarelada, ela não fica verde, e consequentemente essa planta ela tenta crescer na direção da luz para ver agora se consegue chegar na luz suficiente para poder se desenvolver. Finalmente, a gente vai falar daqui a pouco do fotoperiodismo, que é como a planta consegue perceber a duração do dia e da noite para determinar as estações do ano, para saber se é o momento adequado para a floração, por exemplo. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente com detalhes. E, finalmente, o hormônio florígeno, que é o que determina a floração. Ué, me chama, não era o fitocromo? Não. O fitocromo estimula a produção do hormônio florígeno. E aí, tá aqui, ó, quando ativado pela exposição ao fotoperíodo adequado. Então, a ação do fitocromo aqui é essencial. O que nós já vimos? Se eu pegar uma planta com todas as folhas e todas elas recebem o fotoperíodo adequado, ocorre a floração. Se eu pego essa planta e arranco todas as folhas dela e deixo ela exposta ao fotoperíodo, ela não floresce. Então, aqui ela floresce porque tem a folha que ativa o fitocromo, produz o florígeno vai até a gema floral e aí vai formar a flor. Agora aqui não tem folha, então não tem produção agora do florígeno, então não floresce. O que nós vimos? Se eu pegar a planta, arrancar todas as folhas, menos uma, deixar uma folha só, e essa folha recebeu o fotoperíodo adequado, produz hormônio florígeno e floresce igualzinho à primeira planta. Ou seja, não me importa a quantidade de folhas. Uma folha que receba agora o fotoperíodo adequado já produz hormônio florígeno, que mesmo em baixíssima concentração
já estimula a floração. Ah, então, meus amores, o que importa aqui, mais uma vez, é qualidade, não é quantidade. Tudo bem? Tranquilinho? Com isso em mente, a gente pode falar agora dos movimentos que as plantas apresentam, alguns influenciados por esses hormônios. Nós temos movimentos de deslocamento da planta, de crescimento da planta ou de movimento de órgãos. Peraí, Michel, movimento de órgão, beleza. A folha abre e fecha, uma planta carnívora. Crescimento, beleza, cresce para cima, para baixo. Mas deslocamento, a árvore vai sair andando? Não. Deslocamento aqui é para micro-organismos, algas unicelulares, gametas lançados na água. Tá? Não é para a árvore sair andando, pelo amor de Deus. Então a gente tem movimento por deslocamento de algas microscópicas ou de gametas. São os tactismos. E nós temos movimentos que não têm deslocamento. Mas aí você tem agora o crescimento orientado ou o movimento de um órgão vegetal. Movimento de deslocamento, perdão, movimento de crescimento é tropismo. E movimento agora de um órgão, de uma parte da planta apenas, abrir e fechar a folha, por exemplo, vai ser um nastismo. Vamos exemplificar. Tropismos são crescimentos. A planta cresce para um lado ou cresce para o outro. E é em relação ao estímulo externo. Então, por exemplo, mais famoso, fototropismo, prefixo foto quer dizer luz. Então, o que acontece? Se eu tenho agora uma planta, ela era para ela crescer retinho para cima, mas eu tenho uma fonte de luz vindo para um lado, a planta começa a crescer na direção do estímulo da luz. Então, o tropismo do caule, fototropismo, é positivo, porque foi na direção da luz. Enquanto a raiz, se a gente pudesse observar, se a luz bate nela, ela cresce no sentido oposto. Fototropismo da raiz é negativo. Por que isso? Se você pegar agora esse exemplo aqui ao lado, a auxina, como a gente falou, determina agora o crescimento da planta, por alongamento e também por distensão. E aí o que acontece? Meus amores, olha só, a luz vindo só de um lado, luz unidirecional, imagina agora que eu vou dividir a planta em duas partes, um lado iluminado e um lado não iluminado, um lado escuro. A luz estimula o transporte das auxinas para o lado escuro. O que eu falei agora há pouco mesmo? O que a auxina faz no caule? Muita auxina cresce. O lado escuro vai crescer mais do que o lado iluminado. Então a planta curva na direção da luz. Então, caule, muita auxina cresce, pouca auxina não cresce. Como o lado escuro vai ficar com muita auxina, o lado escuro cresce mais que o lado claro, a planta se curva na direção da luz. A raiz vai ser o contrário, lembram? A raiz cresce com pouca auxina. Então, o lado iluminado vai crescer mais que o escuro. Por isso que a raiz vai fazer o fototropismo negativo. Isso é legal, evolutivamente. O caule tem que crescer para a luz, para cima. Por quê? Porque as folhas estão ali, tem que fazer fotossíntese. E a raiz, o sentido oposto, que é onde eu vou ter agora o solo, normalmente o substrato para se apoiar. Mas não é o único estímulo que eu posso ter a luz. Eu posso ter a gravidade também. Aí eu tenho o geotropismo. Se eu pegar agora uma planta e deixar ela deitada, vocês já devem ter visto plantas como essa, em costas. Ela não cresce perpendicular à linha do solo. Ela vai crescer de acordo com a força gravitacional. Então aqui está a força G. O que acontece? As auxinas, a planta está deitada, as auxinas, por densidade, vão se acumular na face inferior. Caule, muita auxina cresce, pouca auxina não cresce. O lado de baixo cresce mais que o de cima. O caule vai contra a gravidade. Então, o caule vai ter geotropismo negativo. E a raiz? A raiz agora, pouca auxina cresce, muita auxina não cresce. Então, o lado de cima cresce mais que o de baixo. Então, o caule vai apresentar geotropismo positivo, que está indo na mesma direção da gravidade. Ora, o que nós temos? A planta tem fototropismo positivo do caule, mas o mesmo caule tem geotropismo negativo. A planta apresenta fototropismo negativo da raiz, mas tem geotropismo positivo. Então, cuidado. A classificação em positivo ou negativo é sempre em relação
ao estímulo, à fonte do estímulo. Tá? Toma cuidado com isso. Tudo bem? Além do fototropismo e geotropismo, nós temos o quimiotropismo, que é o crescimento orientado por substâncias químicas, como o tubo polínico crescendo até agora a abertura do óvulo, dentro da planta angiosperma. E o tigmotropismo é o crescimento orientado por contato físico. Aquelas pequenas ramificações chamadas gavinhas que a gente vê no pé de chuchu, por exemplo, aqueles raminhos vão crescendo ao redor de um arame, ao redor de um ponto de apoio, para sustentar o caule. Então ele vai crescendo, encosta num ponto, onde ele encosta, ele passa a crescer junto. Então o contato físico orienta seu crescimento. Isso aqui é orientado, então cresceu, vai continuar daquele jeito. Beleza. Agora, nós temos movimentos reversíveis, que são os nastismos. O caso mais famoso, eu acho que é o da dormideira ou dorme-dorme, aquela plantinha que você encosta, ela fecha os folíolos, depois de um tempo ela abre de volta. Isso é uma estratégia evolutiva para evitar que ela seja pisoteada, pois ela diminui a superfície de contato. Isso é um tigmonastismo. Você encosta na folha, em qualquer parte, ela fecha. Depois de um tempo ela abre de novo. Ah, então é um nastismo orientado pelo contato físico, um tigmonastismo. Pô, me chama, como é que ela movimenta se não tem músculo? Perda rápida de água, ganho rápido de água. Osmose. Então, células na base dos ramos perdem água, ficam plasmolizadas murchas, garantem a contração. Depois ganha água de volta, fica túrgido, volta à posição original. Tá? Tudo bem? Nós temos plantas que apresentam movimento orientado pela luz, fotonastismo. Nós temos plantas que apresentam movimento orientado por substâncias químicas, quimionastismo. Pô, Michel, mas como é que eu vou saber qual que é o químio e qual que é o tigmo? Por exemplo, planta carnívora. Se a planta carnívora fecha suas folhas modificadas para capturar um inseto, capturar um pequeno anfíbio, é um nastismo. Agora, qualquer coisa que encosta, ela fecha. Encostar seu dedo, encostar uma mosca, encostar uma aranha, um anfíbio, ela fecha. Aí é tigmonastismo, é o contato. Aí você tem uma planta lá, pousa uma mosca, ela não fecha. Pousa uma abelha, ela não fecha. Pousou um besouro, ela fecha. Ela reconheceu substâncias químicas específicas do besouro para perceber que aquele era o desejado. Isso é isso é quimionastismo, porque agora o movimento dependeu de substâncias químicas presentes no envoltório do corpo do besouro. E nictinastismo é o que a gente observa na dama da noite, por exemplo, que vai ter um movimento agora de abertura à noite e fecha durante o dia. A alternância entre o dia e a noite é determinante para o movimento. Os tactismos, como eu falei, tactismo é deslocamento. Não é a árvore que vai sair andando, e não é a árvore do Senhor dos Anéis, pelo amor de Deus. São vegetais unicelulares, como algas, gametas e até organelas dentro da célula vegetal. Por exemplo, eu tenho agora algas microscópicas do fitoplâncton. Se elas se deslocam para a porção mais próxima da superfície durante o dia e desce um pouquinho, alguns centímetros à noite. Então aí é um fototactismo, elas são atraídas pela luz para fazer fotossíntese. Eu posso ter bactérias que se deslocam agora atrás de oxigênio, bactérias aeróbias. Elas vão para onde tem oxigênio, o aerotactismo. Se for agora um deslocamento atrás de outra substância química que não seja o O2, aí é um quimiotactismo. Por exemplo, gametas masculinos, como é que ele sabe onde está o gameta feminino? O gameta feminino libera um sinalizador químico, o gameta masculino vai naquela direção. É um quimiotactismo. Ah, falamos em 3 tipos de movimentos vegetais, então. Os tropismos, os nastismos e os tactismos. Tropismo é crescimento, nastismo é movimento real de um órgão e tactismo é deslocamento de estruturas microscópicas. Tranquilinho? Para a gente fechar, como eu falei, o fotoperiodismo, que é regulado agora pelo pigmento fitocromo. É um mecanismo de ajuste do ciclo biológico da planta às condições ambientais. Como é que a planta sabe se está no verão ou está no inverno? E se é o período adequado para a sua reprodução. Tem planta que reproduz no verão, tem planta que reproduz no inverno. Ela consegue perceber a duração dos períodos claros e escuros. Então, espera aí. O melhor exemplo que a gente tem é a floração. Então, imagina agora que o fitocromo é ativado pela luz. Enquanto tiver luz, ele vai estar trabalhando.
ficou sem luz, inativo o fitocromo. Se eu pegar uma planta agora, que ela floresce, ela vai ter o fitocromo ativado, produzindo hormônio florígeno, quando ela recebe mais horas-luz do que horas sem luz. Então, no verão, nós vamos chamar isso de planta de dia longo, PDL. Nós estabelecemos um padrão que é chamado fotoperíodo crítico, por exemplo, 12 horas. Então, quando a planta receber mais do que 12 horas, ela floresce. 12 horas, 1 minuto, 12 horas, 10 minutos, 20 minutos, ela interpreta que está no verão, ela vai receber 12 horas de luz, ativou o fitocromo, o fitocromo e, consequentemente, a síntese de hormônio florígeno. Ela vai florescer. Se ela receber 11 horas e 59 minutos, ela não floresce. Então, ela tem uma sensibilidade acima do ponto crítico. Planta de dia curto quer dizer que tem mais horas sem luz do que horas com luz. Planta de dia curto é uma coisa que noite longa. Então, só vai florescer quando receber luz abaixo do crítico. Vamos supor, de novo, didaticamente, que o período crítico é de 12 horas. Se a planta receber 11 horas e 30 de luz, ela floresce. 11 horas e 40 minutos, ela floresce. 11h50, ela floresce. 11h55, floresce. 11h59, floresce. 12 horas, ela floresce. 12h01, ela não floresce. Então, o crítico dela é 12. Acima disso, ela não vai florescer. Então, a planta de dia curto floresce abaixo do fotoperíodo crítico. E planta de dia longo floresce acima do fotoperíodo crítico. Isso pode ser exemplificado aqui. Olha a nossa esquerda. Uma planta de dia curto ou planta de noite longa. Olha aqui. A duração do período de 24 horas é essa barra. Então, vocês estão vendo aqui, ó, e o crítico é a linha. Essa linha que está cruzando de um lado para outro. Então, aqui, a planta recebeu luz acima do crítico. Ó, olha quanto de luz ela recebeu. Então, essa planta aqui é de dia curto. Ela não floresce. Quando ela recebeu luz abaixo do fotoperíodo crítico, ela floresceu. Se ela recebeu luz abaixo do crítico, mas no meio da noite tem um flash de luz, é como se você dividisse a noite longa em 2 noites curtas. Ela não vai florescer, porque ela interpreta agora que a noite curta é típica do dia longo. Então, o flash de luz aqui pode interromper a floração natural. Por isso que algumas plantas podem ter a floração atrapalhada por iluminação artificial à noite. Aí, a planta de dia longo é o contrário. Olha lá, ó, período de 24 horas, a linha aqui é o crítico. Se eu receber luz acima do crítico, floresceu. Se eu receber luz abaixo do crítico, não floresceu. Recebi luz abaixo do crítico, não era para florescer. Mas no meio da noite eu dei um flash de luz, pode ser um flash de máquina fotográfica, ela interpreta que a noite foi curta. E noite curta é quando o dia é longo. Ela vai florescer. Então tem planta também que você consegue fazer florescer fora de época com esse conhecimento. Tudo bem, gente? Tranquilinho? Elzinho, basicamente, era isso daqui que a gente tinha para falar hoje. Ficou um pouquinho extenso, mas a aula é mesmo um pouco puxada. Mas reforço com vocês, galera, que vale a pena estudar isso aqui, porque quando cai, a maioria dos alunos erra. Então, se você tem esse conhecimento, você vai estar na frente do seu concorrente. Bom, muito obrigado, Michel, por ter participado aí, ter ajudado a gente. Espero que a galera tenha curtido, tenha conseguido acompanhar, com certeza conseguido. E se não conseguir, não tem problema também, que semana que vem tem plantão. Beleza, Leozito. Bom, muito obrigado, pessoal, por terminar a gravação aqui. Então, encerrar Valeu, a galera. botânica. Graças a Deus. Tchau, pessoal. Até Um semana que abraço vem. para todos. Tchau, tchau.